Paz do Senhor Jesus Cristo. Quando nasceu Jesus? Jesus nasceu em dezembro. O que a Bíblia nos fala a respeito do nascimento do Salvador do mundo? É possível saber com precisão o mês em que Jesus nasceu? Sim. Todas essas perguntas têm respostas e elas estão na Bíblia Sagrada. Fica comigo nessa edição do Tá Escrito e nós vamos ver à luz das Escrituras Sagradas com precisão, revisando os textos gregos, português e hebraico, e vamos ver que Jesus realmente não nasceu no Natal. A palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 5, nos fala que existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um homem, sacerdote chamado Zacarias. Ele era da ordem de Abias e era casado com uma das filhas de Arão. Seu nome era Isabel. A palavra do Senhor nos mostra de que ali, quando Abias foi chamado para ministrar diante da presença de Deus, Davi haveria trazido a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, e ela estava debaixo de umas tendas, nos tabernáculos, aonde Davi ordenou 24 turnos sacerdotal para ministrarem na presença de Deus. Os meses do calendário judaico, ele é composto por 12 meses conforme o nosso, e Davi estabeleceu 15 dias para cada turno. O livro das 2 Crônicas, no capítulo 24, versículo 10, nos mostra de que Abias caiu, a turma de Abias caiu pelo 8º turno, que seria a segunda quinzena do mês de Resravã, que para nós simboliza o mês de junho e julho. Fica comigo, nós vamos descobrir à luz das Escrituras Sagradas o que a Bíblia nos fala a respeito do nascimento do nosso Senhor. O Papa Gregoriano XIII fundou o calendário que nós conhecemos como Gregoriano, que é o nosso calendário de hoje, no dia 24 de fevereiro de 1582. Enquanto o calendário rabínico, que não tem sombra de variação, não tem alteração, por ser um calendário lunar, diferente do nosso, que é um calendário solar que gira em desarmonia com os dias lá em Jerusalém. Além disso, eles ainda Roma atribuiu o mês de janeiro, trocou, que seria o primus, primeiro mês do ano, ele para homenagear Jano ou Janus, era um deus da mitologia grega. Ele era responsável pelas transgressões, ele era responsável pela transição e aberturas de portas, tanto espirituais como material. Era símbolo da passagem entre o velho e o novo, e aí ele foi atribuído o mês de janeiro, quer dizer Janus. Ele foi repreendido nas cartas do Apocalipse na igreja de Filadélfia por ser cultuado dentro de Filadélfia. Ele aparece com a chave na mão e é recebido culto, e o povo de Deus cultuava Janus e Deus o repreendeu. Bom, depois veio César Augusto com suas conquistas vitoriosas e determinou que o mês Quintilis, que era o 5º mês, fosse consagrado a ele, ao mês que seria o mês de julho, em homenagem ao imperador e guerreiro Júlio César de Roma. Júlio César de Roma trocou o que seria o 5º mês, que era chamado Quintilis, passou a se chamar Julho, em homenagem a Júlio César. Depois veio César Augusto e trocou o mês de Sextílios, que era o 6º mês romano, trocou para que se chamasse então Agosto, em homenagem ao seu nome, que era César Augusto, que na verdade é Augustus, que se chama, mas nós, no português, fica Agosto. Bom, o calendário judaico, ele não tem variação por ser um calendário lunar, e ele foi calculado de forma que mantesse constante até os dias de hoje, os dias e as datas com precisão.
Os judeus usam o calendário judaico há 3 milênios e eles não têm nenhum problema com isso, as datas caem sempre precisas. Bom, feito o esclarecimento, a palavra de Deus nos mostra de que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi dito pelas bocas dos profetas, foi anunciado, foi predito principalmente pelo profeta messiânico, o profeta Isaías, que mais profetizou acerca de nosso Senhor. Davi haveria trazido a Arca da Aliança de volta para Jerusalém e ele reordena o sacerdote levítico da tribo de Levi, da casa de Arão, dividindo em 24 turmas. Um mês que é composto por 12 meses, um mês do calendário hebreu. Então ele dividiu uma quinzena para cada turma. Ali no livro de 2 Crônicas 24:10 nos mostra que pela ordem de Abias eles ficaram com a segunda quinzena de julho, com a segunda quinzena do 8º mês de Hasravan, no calendário judaico, que para nós representa o mês de julho e julho, a última quinzena. Ele então, todo ano, no mês de Hasravan, do dia 15 até o dia 30, a família de Abias era responsável por então ministrar na presença do Senhor. Quando chegava o dia, a família fazia o sorteio, que chama-se lançar sorte, e escolhiam quem iria entrar para oferecer incenso ao Senhor. Tendo em vista que não tendo mais o fogo que ardia continuamente sobre o altar, não tendo mais a Arca da Aliança, então restava somente oferecer incenso. O incenso, revelado no livro do Apocalipse, representa as orações dos santos que sobem da face da terra. Então, nada mais, nada menos que eles estavam fazendo era uma campanha de oração de 15 dias por ano diante da presença de Deus. E a Bíblia nos mostra que, estando Zacarias ali ministrando na presença de Deus e oferecendo o seu louvor, oferecendo o seu incenso, apareceu o anjo Gabriel à direita do altar e falou com ele. Ele que já era avançado de idade e sua esposa também, e ainda por cima estéril, não tinham filhos, a Bíblia nos revela. Mas o anjo revela que ele teria um filho e se chamaria João. Nós tomamos por base este texto para nós fazer os cálculos de que Jesus realmente não nasceu no mês de dezembro. Quando a Bíblia nos fala que João Batista foi colocado dentro do ventre de Isabel, sua mãe, depois de que Zacarias terminou o seu ofício sacerdotal. A Bíblia vai nos dar testemunho no livro de Lucas, de que terminando os dias do seu ministério, ele volta para casa e, conforme a palavra de Deus, Deus lhe concebe João. Só que ele servia a Deus na segunda quinzena do mês de Hasravan, que representa o mês de julho. Quando termina o seu ministério, é no fim do mês, entre o dia 30 e o dia 1º, que chama o mês de Kislev. Esse mês de Kislev, ali então, nós fizemos as contas. A Bíblia nos mostra que, no capítulo 1, no versículo 26, que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada de um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e ela era virgem. Quando a Bíblia fala desposada, a Bíblia está dizendo que ela era noiva. Ela estava noiva de José, da tribo de Judá, da casa de Davi. E anuncia que ela teria um filho, e este filho se chamaria Filho de Deus Altíssimo, e que o seu nome teria que ser Jesus. E o Espírito Santo desceria sobre ela, e a sombra de Deus o cobriria e geraria, então, pelo fruto do Espírito Santo com a sombra de Deus. Por isso também, que o de ti nascer será chamado Filho de Deus. Bom, tendo em vista que a Bíblia nos dá testemunho que no 6º mês, isto é, no 6º mês de gestação de Isabel, se Isabel
ficou grávida no fim do mês de Resravã, que corresponde ao mês de julho para nós no calendário gregoriano. Então, João Batista nasceu conforme as Escrituras também vai nos confirmar mais para frente, na Páscoa. A Páscoa para nós corresponde ao mês de março, para o calendário judaico corresponde ao mês de Nissan, que está predito no livro de Números e no livro de Levítico, que a partir do dia 15, na segunda quinzena, também, exatamente quando fecha os 9 meses, João Batista vem ao mundo. Mas tomando por base o 6º mês de gestação de Isabel, a Bíblia nos traz mais confirmações a respeito. A palavra diz mais, a palavra diz que quando Gabriel apareceu para Maria, ele disse: a tua prima, que era estéril, hoje está com 6 meses de gravidez. E no mesmo instante, a sombra do Altíssimo cobriu e engravidou também Maria, que era virgem. Engravidou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando João Batista completa 6 meses de gestação, Jesus Cristo é gerado no ventre de Maria. Isto testemunhado pelo anjo, que nos diz em Lucas 1:26 que no 6º mês ele foi até Maria, a uma cidade da Galileia, e depois deu testemunho: a tua prima, que era estéril, também está grávida, e ela hoje está no 6º mês, e gerarás um filho varão, e preparar o caminho para o Salvador, para cumprir as profecias. No livro de Isaías foi profetizado que João Batista viria para preparar o caminho. A palavra diz também no livro de Isaías que Jesus Cristo viria profetizado como Messias aguardado. Se nós tomarmos por base o texto de Lucas, capítulo 1, capítulo 1 e capítulo 2, o testemunho do anjo para Maria e também para Isabel e para Zacarias, nós chegamos a uma conclusão exata do mês em que Jesus nasceu. Se no 6º mês Maria foi visitada, foi engravidada, no 6º mês de gestação de João Batista, que foi gerado no fim do mês de Resravã, que corresponde ao mês de julho, para nós, por ser da ordem de Abis e servir na segunda quinzena de Resravã, que representa a segunda quinzena de julho. Então, no 6º mês, ela foi visitada, Maria foi visitada pelo mesmo anjo que deu testemunho de que João estava com 6 meses de gestação, que corresponde ao mês de Iyar, no calendário judaico, que para nós é o mês de dezembro. Então, em dezembro, Jesus foi gerado. Maria ficou grávida em dezembro e não deu a luz em dezembro. Em dezembro, ela foi gerada. Quando Jesus Cristo está sendo gerado dentro do ventre de Maria, a Bíblia ainda diz que ela vai visitar a sua prima para saber do testemunho com seus olhos. E quando ela saúda, a Bíblia diz que João Batista pula dentro do ventre ao ouvir a saudação, ao ouvir a voz daquela que portava o Filho de Deus também já dentro do seu ventre. Bom, quando Maria é visitada no mês de Iyar, que é 6 meses depois de que João Batista já haveria sido gerado, corresponde ao mês de dezembro. Aí é só nós fazermos uma conta básica que qualquer mulher, qualquer homem pode fazer, contar 9 meses de gestação. Nós vamos chegar que corresponde para nós o mês de setembro. E aí tem mais revelação no texto sagrado, no Novo Testamento, que nos confirma. A Bíblia diz que então há em setembro a festa dos tabernáculos ou do Sucote. Em setembro também é comemorado o Rosh Hashanah, que comemora a criação do universo. João 1,14 diz que ele esquiquené entre nós, que ele tabernaculou, que ele habitou. Na nossa tradução está habitou, que é a mesma no grego original, o qual foi escrito os evangelhos sinóticos. Ele está esquiquené, que quer dizer
tabernaculou, habitou entre nós. Durante a festa dos tabernáculos. Em setembro é a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, a festa do Sucote. O povo de Deus faz cabanas e fica por 7 dias morando em cabanas para lembrar do tempo do que peregrinava pelo deserto em rumo à terra que Deus haveria prometido. Esse costume é mantido até os dias de hoje. Em setembro, o povo de Deus vai todo para Jerusalém adorar o Senhor na festa dos tabernáculos. Quando Jesus Cristo, nosso Senhor, nos confirma que João Batista nasceu na Páscoa os judeus costumam deixar a porta entreaberta e um lugar vazio na mesa, porque João Batista, eles acreditam que Elias será revelado na Páscoa. Então, João Batista, vindo na Páscoa, ele cumpre a palavra de Deus que foi dita pela boca do anjo Gabriel ao seu pai Zacarias, ainda lá no lado do altar. Ele disse: ele será nazireu de Deus, separado para o Senhor, e ele virá na virtude e no espírito de Elias. Os judeus acreditam que Elias virá primeiro antes do Messias. Isto porque Malaquias 4, versículo 5 nos mostra que a profecia aponta para que Elias seria enviado antes de que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele diz: eis que o dia vem ardendo como fornalha, e vos enviarei o profeta Elias, Malaquias 4, 5, antes do grande e terrível dia do Senhor. Grande porque dali não haverá mais noite, e será só gozo e alegria no Espírito Santo. Terrível para aqueles que não dão crédito à palavra de Deus. Só que a palavra de Malaquias, a profecia do profeta Malaquias, aponta para a segunda vinda, enquanto a profecia de Isaías aponta para a primeira vinda. Fala de João Batista, que viria na virtude e no espírito de Elias, enquanto a profecia de Malaquias aponta para Apocalipse 11, a respeito das duas testemunhas que virão profetizar por um espaço de 1260 dias, que corresponde a 3 anos e meio, exatamente o tempo ministerial que Jesus pregou nesta terra. E eles converterão a muitos, fazendo sinais, transformando as águas dos rios e fazendo o fogo cair do céu. Quando Jesus Cristo testifica de que, em Mateus 11, 14, ele diz: se queres dar crédito, este é o Elias que haveria de vir. Ele confirma de que João Batista viria na virtude do espírito de Elias, como foi dito pela boca de Gabriel. João Batista nasceu na Páscoa, então ele é recebido como o Elias. Ele é interrogado acerca de o que você diz de você mesmo? Tu és o profeta, tu és o Messias? Quem tu és? Aí ele fala: eu sou a voz que clama no deserto. Ele não confirma, mas também ao mesmo tempo ele não nega, mas Jesus confirma. Em Mateus 11, 14 diz: se queres dar crédito, este é o Elias que haveria de vir. Se vocês esperavam Elias, é este que foi profetizado, que viria preparar o caminho na virtude e no espírito de Elias, para que então se manifestasse o Messias. Os judeus só não receberam, os que não receberam Jesus, foi os que não reconheceram João Batista como Elias. Porque se não vier Elias primeiro, não tem Messias. Os que reconheceram João Batista como, na virtude de Elias, como profeta de Deus, eles receberam Jesus. Porque no dia do arrebatamento, Elias também virá primeiro. Se Elias não vier, com as duas, fazendo parte das duas testemunhas, ele e Moisés, como foi mostrado no Monte da Transfiguração, Jesus também foi interrogado. Por que então diz os escribas que Elias virá primeiro? Aí Jesus declara: na verdade Jesus já veio, mas fizeram tudo quanto quiseram, e haveriam degolado João Batista na prisão. E aí eles entenderam que falava a respeito de João Batista. Mas no dia do arrebatamento, a profecia de Malaquias aponta de que Elias, junto com Moisés, virá, cumprirá também o seu ministério de 3 anos e meio, e será morto, e depois será ressuscitado e arrebatado aos céus. E após ele sumir entre as nuvens,
soará a sétima trombeta e haverá-se uma voz no céu que dirão: os reinos da terra virão a ser de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que reina para todo sempre. Bom, Jesus Cristo, quando nasceu, em Lucas 2,7, a Bíblia diz que não havendo hospedaria, não havendo cataluna no grego, ali em Lucas 2,7 no grego está cataluna, que quer dizer hospedaria. Ele então nasceu numa manjedoura. Quando a Bíblia nos revela de que não havendo hospedaria, isto por conta da festa dos tabernáculos, porque seria para nós o mês de setembro, Jesus Cristo não tendo aonde nascer, não tendo aonde se hospedar, não tendo nenhuma casa para se hospedar da sua família de Judá, José, na casa dos seus irmãos, não tinha onde se hospedar, não tinha uma cataluna para reclinar a cabeça, para sua esposa dar à luz, ele nasceu numa manjedoura. Isto porque no mês de setembro, para nós, durante a festa dos tabernáculos, todas as tribos de Israel se concentram em Jerusalém para adorar a Deus na festa de Sucote. E ali estavam todos reunidos em adoração a Deus. A Bíblia diz que Maria haveria ido com José para se alistar nas aldeias, porque Herodes mandou registrar. Quando teve visita dos magos, ele ficou sabendo que viria algo que poderia oferecer enfrentamento ao seu trono, e ele mandou registrar todas as mulheres grávidas para rastrear, então, e depois mandar matar os meninos, para que ninguém se levantasse por rei e tomasse o seu lugar. Ela estava na fila para se alistar, mas a Bíblia diz que chegou os dias de dar à luz. Então, elas voltam para a região de Nazaré, na Galileia, aonde eles não encontraram nenhuma hospedaria, nenhuma cataluna, ninguém da sua tribo recebeu, mas ele nasceu então numa manjedoura. Isso nos mostra que realmente foi durante a festa dos tabernáculos para cumprir o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, no grego original, qual foi escrito, que diz que ele tabernaculou entre nós. Quando Davi desejou construir o templo para Deus, o povo de Deus habitava em tenda, a Arca da Aliança ficava em tenda, era ministrado debaixo da tenda. Depois Salomão construiu o templo. Deus usou a vida do profeta Natã. Natã confirmou o desejo de Davi. Depois Deus repreendeu Natã, dizendo: vai lá e diz para ele que eu sou um Deus que habito em meio do meu povo. Eu sou um Deus de que habito em meio à tenda da congregação e acompanhava o povo desde quando saiu do Egito, de tenda em tenda, de esquiquené em esquiquené. E Deus não haveria pedido o templo, mas o desejo do coração de Davi fez com que Salomão edificasse. O próprio Deus disse: eu não habito em tenda feita por mão de homem, não habito em esquiquené, em tabernáculo, em casa, feitas por mãos de homem. Mas sim, ele visitava o seu povo e habitava no meio do povo, de tenda em tenda, de esquiquené em esquiquené, de congregação em congregação. A palavra de Deus nos revela de que ali então Jesus Cristo tabernaculou entre nós, cumprindo o que Deus haveria dito: eu sou um Deus que tabernaculo em meio ao meu povo, que visito de tenda em tenda. Jesus Cristo, também cumprindo o Velho Testamento, ele vem e se manifesta, tabernáculo em meio ao povo de Deus. A festa dos tabernáculos é comemorada de 15 a 21 do mês de Tisrei, que corresponde para nós ao mês de setembro, ou comecinho de outubro, por ser da segunda quinzena. Então, exatamente quando bate as contas da segunda quinzena, dos cálculos
baseado pelo Evangelho de Lucas, Jesus Cristo se manifesta ao mundo. Quando Deus visita Zacarias, para resumirmos, no fim do mês de Resravã, pela ordem de Abias, segundo a sua ordem sacerdotal, que era a segunda quinzena de Resravã, que corresponde ao mês de julho. 6 meses depois, ele visita uma jovem desposada, um homem da tribo de Judá, no mês de Rihar, que corresponde ao mês de dezembro. Então, se Maria foi engravidada 6 meses depois que Zacarias serviu no templo, ela foi engravidada em dezembro pelo Espírito Santo, gerada pela sombra de Deus, como diz a palavra. Nós fizemos uma conta básica de 9 meses, nós vamos chegar no fim do mês de setembro, levando em consideração que terminava o sacerdote Zacarias de servir no fim do mês de Resravã, começo de Kislev, que corresponde ao fim de Iyar, ao fim de dezembro. Então, se ela ficou grávida ao fim de Iyar, ao fim de dezembro, começo de janeiro, Jesus Cristo nasceu no fim de setembro, durante a festa dos tabernáculos. Como a gravidez é contada por semana, nós levamos em consideração que Jesus nasceu durante o dia da festa dos tabernáculos, que corresponde ao dia 15 a 21 de Tisrei, que sempre cai na mesma data, que corresponde para nós ao mês de setembro. Fica com esta palavra aqui no Sinagoga do Evangelho, com mais uma edição do Tá Escrito na Palavra de Deus.